Vídeo 151. Muito bom dia, meus amigos. Sinceramente, espero que vocês tenham tido uma ótima virada de ano. Continuamos aqui com calor escaldante. Também nada a reclamar, né? Forte do verão. Espero que esteja correndo tudo bem com vocês. Gostaria que vocês tivessem só boas notícias para me dar. Se quiserem colocar alguma coisa nos comentários sobre como anda as suas vidas, podem colocar, mas também, se não desejarem, podem apenas pensar consigo mesmos se está tudo bem, aquilo que não está bem vai melhorar, e estes são os meus mais sinceros votos, né? Que tudo esteja pleno na vida de vocês, né? Que vocês comecem o ano de uma maneira totalmente positiva, né? Eu aqui vou lutando para tornar tudo positivo, né? E me alegrando muito em fazer esses vlogs para vocês, né? Até é difícil narrar os últimos momentos em Portugal em 1990. A data era 20 de abril e, apesar de o inverno já ter terminado há um mês, o frio ainda era intenso. Então, para mim até é difícil relembrar aquele frio intenso que fazia naquela data, narrando hoje no calor que estamos vivendo aqui em Santa Catarina, né? Mas a memória ainda está bem clara para mim, né? Aqueles últimos momentos em Lisboa eram momentos de euforia, de tensão, e de muita dúvida, né? Hoje, para quem parte para qualquer viagem, as pessoas estão aqui na net, simplesmente as pessoas pesquisam tudo, sabem de tudo, já viram até as ruas, já viram os preços de tudo, já viram quanto custa a alimentação, como são os transportes, como são as comunicações. Ou seja, hoje é tudo muito claro, né? A pessoa não pode hoje dizer que parte para uma viagem de imigração sem ter referências, né? Hoje tudo é muito disponível, né? Mas naquela época
nós partíamos sem saber de nada, né? Nós escolhemos como destino Veneza. Pouco se sabia sobre a cidade, a não ser o que todo mundo já sabia, né? E sabe até hoje, que é uma cidade no meio da água, né? E talvez por essa curiosidade até, nós partimos eufóricos nesse sentido, né? De conhecer a famosa Veneza, né? Mas era só aquele destino inicial, né? Nós pegamos o mapa da Itália, passamos os olhos por cima e acabamos por optar por Veneza. Então vocês imaginem como era a falta de informações que se tinha, né? Não se tinha essa ideia de qual cidade é melhor, onde existem mais oportunidades, onde se encontra mais lugares para se morar. Simplesmente não se tinha nada disso de informações. Era simplesmente partir em direção ao nada. Naquela época se viajava muito de trem, né? Todos os destinos na Europa se buscava de trem. O trem era era o transporte que chegava em todos os lugares. Os preços eram muito acessíveis e também tinha facilidade que quando estávamos nos deslocando, podíamos usar o trem como casa, né? Era o que todo mundo fazia, né? Até quem viajava bastante pela Europa comprava passes europeus de trem com deslocamentos livres por toda a Europa. Então as pessoas chegavam a ir para uma cidade de noite e voltar para amanhecer na mesma cidade só para usar o trem como dormitório, né? Porque aqueles valores de passagens já estavam incluídos no passe que a pessoa adquiria, né? O que não era, aliás, o que era até o nosso caso, né? A nossa viagem até a Itália, pelos nossos pequenos acessos à informação, nos diziam que duraria 3 dias, né? Então seriam 3 dias de viagem até Veneza. Aqueles últimos momentos também eram de despedidas, né? Eram os últimos momentos com os amigos. O único que tinha namorada era eu, né? Então era o momento de me despedir da Giovana. E aquilo correu de um dia para o outro, em que praticamente nem se dormiu e simplesmente aguardávamos o embarque que seria em Lisboa num final de noite, num horário bem tarde da noite, e sabíamos que no outro dia pela manhã estaríamos em Madrid. Em Madrid ainda teríamos que fazer depois troca de trens e assim iríamos pulando, né? De trem em trem até a Itália. E faríamos toda a costa da Espanha
da França até se chegar ao norte da Itália. É um caminho bem usado e bem conhecido para quem se desloca nestes países, né? E era o caminho onde se conseguia traçar a linha mais reta, a linha mais curta até Veneza, né? Ali foram nossos últimos momentos. Viajávamos com muito pouco dinheiro. Aqueles últimos momentos em Lisboa se acabou gastando muito, e principalmente eu, que botei meu dinheiro fora naquelas ideias malucas de multiplicar o dinheiro. Então, todos nós saíamos com muito pouco dinheiro. Então nós até compramos mantimentos, refrigerantes, coisas que fossem possível de se consumir naqueles 3 dias de viagem, sem que aquilo estragasse, sem conservação. Finalmente, no final do dia, chegamos com todos os nossos amigos na estação de trem de Lisboa, onde começávamos a nossa viagem. Foi aquele momento em que eu já repensei tudo que eu tinha vivido naqueles meses de Portugal e partia para aquela aventura imaginando que seria um período curto, né? Porque não demoraria para que eu embarcasse para o Brasil, né? Talvez o Alan e o Saulo fossem permanecer na Itália, mas eu já ia com a ideia que aquele período seria só uma transição até o meu deslocamento para o Brasil. Últimos momentos em Lisboa, últimos momentos de euforia, saudade, tristeza e medo. Se eu disser que não havia medo, eu estaria mentindo. Medo de embarcar numa aventura onde só tínhamos um X marcado no mapa. Eufóricos na estação, o trem pronto para partir, todos acabaram embarcando e os fiscais já acenavam nas portas, nos indicando que eram os últimos momentos. Ou embarcávamos ou ficávamos. Pulamos os 3 no degrau da porta, ficamos acomodados como foi possível e ainda a Giovana subiu no trem para me beijar pela última vez. A cena clássica do beijo na porta do trem.
ali, apesar do momento cinematográfico, era tenso. Encerro aqui. Valeu!